O nosso quadro faz parte do cenário de hoje, parte para um outro assunto, que é a quantidade de conteúdos de violência que hoje nós estamos tendo na internet, nas TVs pagas, como lidar com isso. Então, faz parte do cenário isso, a realidade está aí, se você ligar, e às vezes uma criança de 10 anos está numa dessas provedoras de conteúdo assistindo coisas que não deve assistir. Então, nós vamos trazer aqui um vídeo falando sobre o Fabiano, que é neurocientista, mestre psicanalista, biólogo, historiador, e vai falar um pouquinho de como que a gente pode lidar com essa realidade de violência na televisão e na internet. Para quem não conhece, Round 6 é uma série coreana que tem feito muito sucesso na Netflix. Um enredo gira ao redor de pessoas endividadas que podem ser resgatadas da crise por meio de um jogo perigoso. A narrativa traz ao debate uma série de narrativas sobre sociedade, o que leva pessoas a arriscarem tudo por dinheiro. Quais os valores da vida? O que seria de fato a felicidade? Outra questão que precisa ser abordada é que o programa é recomendado para maiores de 16 anos. Só que não é isso que acontece. Exemplo disso é que recentemente numa escola do Rio de Janeiro revelou crianças de 7 e 8 anos de idade que têm comentado sobre o assunto nos horários livres e feito brincadeiras que na série relacionam-se com assassinatos de personagens. Tal situação evidencia o quanto é necessário uma espécie de controle por parte dos pais. Afinal, a série apresenta cenas de violência explícita, tortura psicológica, suicídio, tráfico de órgãos, sexo, palavras de baixo escalão. E isso chama atenção, pois são crianças comentando sobre o assunto como se fosse algo normal delas assistirem. Ao entrar em contato com conteúdo de cunho violento, as crianças e adolescentes acabam normalizando e tomando isso como algo comum. Tornam-se mais reativas e agressivas. Nesta fase da vida, ainda são imaturos e muito vulneráveis a estímulos que podem se tornar incontroláveis e até mesmo viciantes. Além disso, nesta idade, o cérebro tem menos freios na regulação das emoções. A escola é um ambiente que mais se assemelha ao lar, com leis e regras, mas também acolhimento e amor. Por todo o segmento educacional com interface na saúde mental, estão preocupados com a repercussão dessa série. As crianças tendem a fazer o que vem, não o que os pais e os professores sugerem. Diante deste cenário, a ação preventiva preconiza o controle de tempo e de conteúdo da tela para crianças e adolescentes. É importante considerar ainda que as crianças não têm a mesma percepção preventiva do adulto, já que a região do lobo frontal, relacionada à tomada de decisões, lógica e prevenção, está em formação. Assim como a cognição, com base na experiência, não está desenvolvida. São discernimentos diferentes na percepção do adulto e da criança. Neste caso, recomendo aos pais que deve-se ter cuidado ao acesso das crianças e explicar com argumentos coerentes para a faixa etária, de maneira que entenda o real e o abstrato, assim como suas consequências. A série utiliza-se de brincadeiras simples de crianças, como batatinha frita 1, 2, 3, cabo de guerra, bolas de gude, entre outras, para assassinar a sangue frio as pessoas que não atingem o objetivo final. A produção estreou na plataforma no dia 17 de setembro e a expectativa é que ultrapasse o maior recorde de audiência da história da Netflix. É muito triste uma coisa dessa. É muito triste. Eles já estreiam e já criam essa expectativa de bater recordes com essa violência toda. Ô Bessa, oi. Mas a gente começa pensando aqui, nós que assistimos Pica-Pau, Tom e Jerry, se você for ver com esse olhar também, é pancadaria o tempo todo, sacanagem o tempo todo, né? Então a gente, infelizmente, os produtores de conteúdo para criança se usam de fazer rir atrativo pelo lado agressivo dos próprios personagens. Muito triste isso, né, cara? Muito triste mesmo. Enquanto você estava apresentando esse quadro com análise do especialista e falando dessa série, Round 6, eu pensava justamente isso. As séries que serviram ali para formar o meu caráter na minha infância. Eu cresci assistindo Castelo, Rá-Tim-Bum e Chaves, que eram, assim, conteúdos muito mais tranquilos do que esses que atualmente estão sendo disponíveis. E aí, um testemunho aqui. Nessa semana, a escola da minha filha emitiu um alerta para os pais. Não citou textualmente essa série.
a série Round 6, que está estourada na Netflix, mas pediu para que os pais estejam atentos aos conteúdos e também ali ao índice de classificação. Então, muito importante, não é porque está estourado que é recomendável, não é porque está todo mundo assistindo que você tem que abrir as janelas e as portas da sua casa para esse tipo de conteúdo não, Estevão. E eu até faço um apelo aqui para quem é assinante da Netflix, que nem entre para não dar ibope e, se possível, faça lá suas reclamações, olha. Porque uma criança, quem tem uma filha de 10 anos, você fica vigiando o que ela vai assistir, e ela, se ela tem liberdade de entrar ali e assistir uma coisa dessa, quem é que está em casa o tempo todo para controlar? Eu tenho filhos de 2 anos, de vez em quando eles soltam umas palavras que eu vejo, isso não é minha, não é da mãe, não está na escola ainda, é de algum desenho, é de alguma coisa que está assistindo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque se a gente não fizer essa peneira, as consequências, quem vai acabar sofrendo, em primeiro lugar, são os próprios pais.